2024 chegou. Um Dedo de Prosa, o seu canal no YouTube, deseja a você um ano repleto de realizações e conquistas. Falando nisso, já somos mais de 4.500 inscritos, quase 30.000 visualizações, mais de 50 vídeos. Continue nos prestigiando neste novo ano. Compartilhe, se inscreva se não for inscrito, dê seu like e, se possível, visite nossa loja. Dito isso, vamos para mais um Dedo de Prosa. Andresa Araújo, engenheira, filha de Rio Grande da Serra, mas nasci em Mauá, porque a gente não tinha como nascer aqui. Era a minha primeira pergunta, né? Que você nasceu. Você nasceu em Mauá. Nasci em Mauá. E estou agora há 15 anos em Ribeirão, né? Então, assim, vivo aqui nessa região gostosa, serrana, desde sempre. Que bacana. Então, nasceu em Mauá, mas é Rio Grandense. Como diria o meu ex-entrevistado, que passou aqui antes de você, o professor Adelino, só nasci lá porque aqui não tinha... Eu também, não tinha hospital. Provavelmente. E não mudou ainda, né? Não mudou. Mas e aí? Como é que foi sua vida? Nasceu lá em Mauá, mas veio pra cá? E aí morei, vamos dizer, minha infância, bem dizer, quase inteira no Parque América, minha família... Parque América. Parque América. Bem no final do Parque América, bem no final. Lá nos Areias. Né, um lugar que, assim, como criança eu fui muito feliz, porque a natureza, o pé no chão, brincadeira. Só que uma percepção de uma vida muito sofrida, hoje adulta. Naquele momento eu nem percebia isso, porque eu não tinha parâmetro do que era isso, né? Então eu fui uma criança muito feliz, brinquei bastante, mas desde pequena eu sempre gostei muito de cuidar. Então eu tinha negócio de pegar pneu, fazer jardim. Desde criança, era uma característica de juntar a galera. Eu lembro que a gente fazia coleta seletiva, eu tinha, sei lá... Coleta seletiva? Coleta seletiva. Que bacana. E a gente levava tudo pro Parque América, onde o rapaz comprava as latas, as coisas, até pra ter uma grana também. Ah, sim. Né? Então a gente queria ter de criança, quer ter dinheiro. É mesmo. Então desde criança, de alguma forma, alguma coisa dizia que eu ia trabalhar nessa área, né? Ao contrário, a gente estava numa área muito crítica, com muitos problemas ambientais, que continuam, infelizmente, até hoje. Só aumentaram. Provavelmente. Aí você estudou por ali também? Estudou em escola pública por ali? Sempre, a vida inteira, escola pública. Estudei no Parque América. Depois eu estudei em Ribeirão Pires, então a vida já foi me levando para lá. Minha mãe colocou lá. Fiz ETEC, passei na primeira turma, quando fez o primeiro ETEC em Ribeirão. Então foi uma época muito boa também, porque você vai crescendo, né? E aí fui fazer engenharia, gestão ambiental, pós, e fui sempre... Tudo foi me levando sem racionalizar. Sem racionalizar. Pro meio ambiente. Pro meio ambiente. Porque o que eu queria no início, né? Aquela coisa que crescer, passar no concurso público e ter estabilidade. Então você tinha que ter nível superior. Então eu queria ter um nível superior, não necessariamente na área ambiental, que fosse nível superior. Aí eu fiz a primeira faculdade de gestão ambiental. Isso aí nós estamos falando em que ano, mais ou menos? Meu Deus. Vamos nos situar no tempo aí. 2002, eu acho. 2004 foi prefeito aqui. Eu conto mais ou menos quando eu entrei na prefeitura em 2004, que primeira gestão do Kiko. Primeira gestão do Kiko, exatamente, 2004, por aí mesmo. Então 2006. Foi 2006. 2 anos depois, que eu terminei, tinha 17, isso mesmo. Então 2006 foi a primeira faculdade. Aí meu professor Moacir, menina, eu fiz na USCS lá em São Caetano, né? Consegui uma bolsa lá. Vai fazer engenharia ambiental, você já fez tudo que é matéria ambiental, daqui 3 anos você é engenheira. Sim. Aí eu fui procurar a São Marcos, lá no Ipiranga. Consegui também lá, e aí fiz a engenharia ambiental. Aí depois disso, comecei a sair da vida pública, até pulei uma parte, e fui fazer a especialização na CETESB, de novo, área ambiental. Aí de fato eu já fui mais direcionada, né, consciente. E lá eu aprendi, assim, 2 anos que abriram um universo de possibilidades de trabalho, de coisas. Admiro muito a instituição, porque os professores lá incríveis, pessoas que eu não vou esquecer nunca, que marcaram realmente minha vida. E aí depois fiz de novo uma especialização em gestão de cidades e planejamento urbano. E assim, sempre as coisas foram me levando para essas questões do meio ambiente, né? Mas também você já vem com essa coisa da natureza entranhada, né? Meio que nasceu, né? Nasci no meio da natureza. Sim, né? Porque Rio Grande tem muito isso, né? Um ar interiorano, não é litoral, não é o interior do estado, mas vai, né? Muita água, muita coisa assim. Rio Grande é fantástico, cara. Eu amo Rio Grande de paixão. E aí, essa coisa de ter amor pelo meio ambiente, pela natureza, é uma coisa natural, né? Sim.
Apesar que, assim, acho que tem uma coisa de cada indivíduo, né? Porque eu cresci com várias pessoas, acho que da minha turma, de todo mundo de onde eu vim ali, de onde eu nasci, acho que foi a única pessoa que seguiu numa área, sim. Poucos também que estudaram, uma dificuldade muito grande lá, viu, Noel? Ainda mudou. Então, acho que tem nível superior também, não são muitas pessoas, mas que seguiu nessa carreira, eu tenho certeza que só eu. Só você. Só eu. Mas que também mudou também, né? Daquela época pra cá. Por exemplo, a gente está falando aí do primeiro mandato do Lula, tinha muito essa questão aí do universitário, achava-se que mudaria o país a partir daí, né? Então, o que eu acho, pessoalmente, acho que foi um erro do Lula. Mas, é assim, colocava-se muita expectativa na formação universitária, né? E aí aconteceu o contrário, né? Porque tem a formação, hoje a gente coloca quase 1 milhão de alunos novos no mercado de trabalho que muitos nem têm acesso. Mas olha, né? já que você está falando da vida, né? Eu tenho uma fase que foi muito frustrante para mim, porque eu sou filha única. Olha, fui... eu não tive esse prazer, eu sou eu e mais 9. Então... Mais 9? Mas você sente falta, viu? Você faz falta você ter mais pessoas. Sim. E aí eu perdi o meu pai, que era o cara mais incrível da minha vida. Nossa, cara. Ele foi assassinado aqui em Rio Grande também. Então eu tenho histórias muito boas aqui, mas também tive momentos de muita... Foi muito sombrio um período, né? Perdi depois um padrasto também, na mesma situação. Por coincidências do destino? Coincidências, mas uma estatística muito grande dentro da minha casa de assassinatos em Rio Grande da Serra. Nossa, cara. E o meu pai, assim, ele fazia tudo pra mim. Ele era um paizão. Morei uma época em Guarulhos com ele. Então foi bem difícil, né? Depois que ele saiu daqui, fiquei com a minha mãe, uma pessoa simples, um pouco de instrução também. E ela minha avó, que foi, na verdade, a minha avó é minha paixão, uma pessoa que me deu direção, que me deu boa parte, acho que do que eu sou, eu trago da minha avó. E esse momento foi aquele momento que a vida deu uma bagunçada geral. Então, por isso, de muito pequena, eu sempre quis trabalhar, estudar. Eu queria sair daquela situação que eu via ali. Começou a me incomodar até então, algo que eu não enxergava. Sim. Essa pobreza, essa dificuldade, essa falta de acesso às coisas. E aí eu fui procurando sair daquele ambiente. E tem pessoas que marcaram. Um deles é o Guerra, uma pessoa que eu tenho uma gratidão, assim. Não, a vida não nos aproxima, eu não vejo... Edivaldo Guerra. Há muitos anos eu não vejo. Aqui. Muitos anos. Mas um cara que me notou. Ele foi uma vez lá fazer uma campanha. Eu tinha 16 anos, eu acho, talvez. Sim. E ele me viu, me chamou, você quer trabalhar, entregar o material? A gente nem sabia que idade que eu tinha. Aí eu falei, opa, nem vou falar a minha idade. Mas na época eu fazia TEC em Ribeirão, então eu precisava do dinheiro. Sim. Pra poder estudar. A passagem, né? De lá pra cá eram 2 ônibus. E aí eu falei, não, eu vou. Então eu estudava no Parque América, depois eu vinha para Ribeirão Pires e esse dinheiro era justamente o dinheiro da passagem. Só que eu acho que por mais que eu não comentava, ele não conversava, pouquíssimas vezes ele conversou comigo, era aquela coisa de equipe, de turma, todo mundo junto, ele me notava. Mas você não acha que também... Ele me deu uma oportunidade. Você não acha, olhando assim, de você para o mundo, você não acha que nós somos privilegiados, assim? Porque nós tivemos as dificuldades, nós conseguimos, né? E eu falo mais de nós dois, mas eu vou falar mais de você. Você teve as dificuldades, isso é endêmico do processo, né? E que é uma vantagem. Por quê? Porque você não pegou nada de mão dada, nada assim de mão beijada, né? Você se esforçou para tê-lo, né? Mas isso quem olha talvez a gente hoje, que a gente cresceu, né? Que a gente tem pensa que as coisas vêm fácil, de que... Sim. E não é assim, não. Né? E na verdade a gente continua até acho que o último dia numa jornada de sempre melhorar e buscar e fazer novas coisas. Sim. Mas eu estava falando sobre essa questão do governo Lula na época da faculdade. Sim. Terminei TEC e aí tinha o Enem, né? Enem. Na época o Enem era algo muito, pelo menos pra minha turma ali, a gente precisava passar no Enem. Sim. E eles mandavam pra gente uma carta em casa e vinha o gráfico de quanto você fez na redação. Então você recebia um telegrama, era um telegrama que eles mandavam. Sim. Aí fiquei muito feliz. Passei na Unicamp. Olha! Porém, entretanto, todavia... Todavia, você precisa de dinheiro, por mínimo que seja, para você ter uma estrutura lá. Sim, com certeza. Eu não tinha ninguém lá em Campinas, ninguém, para me poder ter um apoio. E a minha mãe, infelizmente, não tinha como... Também não teve nem... Talvez...
sensibilidade, não sei qual que é a palavra, naquele momento, falou, não dá, filho de pobre, por que você estuda tanto? Já tem o ensino médio. Naquela fuga de não poder resolver meu anseio de ir embora e estudar, dar um banho de água gelada, assim, pelo tanto problema que se tinha. Você não acha que sim? É porque as pessoas acham assim, pô, já tem o curso, já tem tudo, já estudou, já fez ETEC, já tem que dar dinheiro de volta, tem que É mais ou menos assim. Você sabe assim. Para de estudar, vem trabalhar, minha filha. Pô. Vai ficar só estudando aí, pô. E aí tá, vem o Enem, então fazer faculdade aqui por São Paulo, tem que conseguir uma bolsa por aqui. Você não vai acreditar. Recebi, eu tive uma nota, um gráfico lindo, assim, que eu lembro ter essa carta. Tive uma nota muito alta, que eu conseguiria qualquer coisa que eu quisesse aqui nessa região. Só que o meu CPF... Aí você tinha que ir no ProUni para se cadastrar. Tem que colocar o seu CPF e ele migraria a tua nota. Quando eu colocava meu CPF, dava um erro, como se eu não tivesse participado da prova. Entendi. Mandei e-mail para o MEC, Ministério da Educação. Olha, que você possa imaginar, nunca recebi uma resposta de nenhuma das instituições de ensino. Nenhuma. Nossa! Então, como eu podia ficar esperando, passou um ano. Aí foi quando eu consegui pela Universidade de São Caetano do Sul. Então, assim, não foi também nem pelos programas que se tinha, porque parece que... Sabe uma coisa que... Mas não pode desistir. E aí foi dando certo, dá certo. Mas foi um momento que eu fiquei meio frustrada com esse negócio de... Até da tecnologia. Não é possível, eu tenho a carta impressa, mandei ela, mas na época ainda tinha o Orkut, comunicação com os meus... Orkut, nossa. Ninguém. O finado Orkut, meu Deus do céu, faz mas tanto na tempo. época ainda era Orkut. Que bacana que você vem do começo dessa revolução da informação, né? Você foi vivendo ali, até contou aí os problemas seus com informações tecnológicos aí. Mas hoje, e como é que você faz essa leitura? A leitura do ontem e do hoje, como é que você chega a fazer? Eu acho que chega porque você é bem crítica nisso. Faço bastante. A gente para olhar muito no passado. Tem horas que parece que eu vivi já uma outra vida. Porque eu já vivi tantas coisas num período de tempo relativamente pequeno. Sim. Então você fala, meu Deus, como que cabe tantas memórias de tantas coisas que parece que eu já tô numa outra vida, porque mudou tanto a minha rotina. Eu conheci tantas pessoas que eu tenho que agradecer bastante. A mais recente, o professor Clóvis Oco, porque as pessoas que te notam. Sim. Porque eu trabalhava, né? Meu marido sempre acreditou em mim, a pessoa que tá ali comigo, a gente tá no relacionamento há 18 anos. Então tem aquelas pessoas que marcam. E tem aquelas pessoas que você não espera e te nota. Você é um amigo que eu tenho desde lá da prefeitura. Sim. E a gente olha outra, a vida vai trazendo a gente de volta, né? E parece que tá no mesmo tempo. Você não tem vergonha, a gente fala. Não tem aquela coisa, politicamente correto. Né? Sim, é. Então tem pessoas que se sentem muito à vontade e que a gente não esquece, que marcam muito. Então eu olho muito para trás e agradeço tudo que eu passei. Por mais que doeu bastante, muita coisa, mas entornou melhor em mim. Faz parte e ainda dói até hoje, né? Muita coisa. Poderia ter feito melhor, etc. Poderia. Mas é que tinha que ser, provavelmente. Cada um tem uma história. Do conhecimento, de conhecer o Guerra e entrar para a prefeitura, trabalhar na prefeitura, quanto tempo, como é que foi? Olha, eu vou falar que eu não tenho muitas coisas do tempo, assim, os anos. Eu lembro que foi logo a primeira gestão do prefeito Kiko, naquele momento. Sim. Eu tinha ainda 17 anos quando o Guerra me ligou. Era orelhão, querido, não tinha... Orelhão. Você tá pensando que era assim? Telefone. Ligou e chamou minha avó lá no orelhão. A avó foi... chama Andresa. Aí ele deu a notícia, olha, se prepara, minha eleição, e você vai trabalhar no meu time a partir de janeiro. Se prepara. Nossa, imagina a minha alegria da minha avó, né? Ter uma neta que trabalhava numa repartição pública, para minha avó é um orgulho, assim. Da mãe, a mãe, então, vou ver dinheiro aí, né? Minha mãe, ela é mais contida, até talvez por tudo que passou, perder meu pai, meu padrasto, ela é uma pessoa muito que não demonstra tantas emoções, é muito pra dentro. Já minha avó era totalmente o oposto, assim, sabe? Nossa, que legal. Aí pega aquela festa, e de fato assim foi. Fui trabalhar, em janeiro, toda feliz. E lá eu conheci o seu Castilho, que também é uma pessoa que eu tenho bastante carinho, um cara que sempre me direcionou. Só que aí ele descobriu, quando foi fazer minha contratação, que eu tinha 17 anos. Ai. Aí ele me ligou, Andresa, então, a gente vai ter que esperar você fazer 18. Eu tava em janeiro, eu faço em maio, dia 6, né? E aí a gente volta a falar, e eu já fiquei, meu Deus, será que vão lembrar de mim? Sim. Né? E aí bateu aquele... Só que eu
vai estudando, vai se preparando. E, de fato, quando eu fiz os 18 anos, em maio, eu nem precisei procurar. O seu Luiz me ligou e aí eu fui trabalhar de fato. E aí eu fui trabalhar no PAT. Lá eu conheci pessoas, assim, a Roseli, eu acho que é a pessoa que... Lógico, teve a Irene, a Roseli, a Vivian. Bastante gente, a Adriana, o Delay, que era um menino incrível. Várias pessoas, eu não vou lembrar o nome de todos, assim, mas umas marcam, né? E lá eu conheci o Flávio também. Flávio Lemos. Flávio Lemos, que na época era o secretário e tal. E aí eu fui trabalhar no Banco do Povo. Banco do Povo. E aí você imagina, você tem 18 anos, você nunca trabalhou, você mal tinha dinheiro para comprar, pagar o ônibus, você vai administrar o dinheiro. Enchia o saco de você. Eu te enchi o saco no Banco do Povo, né? Só que tinha um processo, aí eu tive que mais uma vez ir para um processo. Meu Deus, já não basta a pessoa me arrumar emprego, ainda tem que passar no processo seletivo para poder trabalhar? Tinha. Aí eu fui lá para São Paulo, que é um convênio, né? E aí tinha fui eu, a Irene, acho que é o Mara. O prefeito tem que mandar algumas pessoas para participar. E eu falei, tô descartada, né? A Mara não, aí a Mara veio depois. E aí eu falei, não vou passar nisso. E não é que eu passei? Fui escolhida entre todo mundo lá para administrar o Banco do Povo. Aí fiquei um tempão lá em Piracicaba, acho que eu fiquei 20 dias estudando, porque era um negócio assim, você tinha que estudar bastante. Eu fiquei num hotel fazenda, com uma equipe maravilhosa. E foi um pessoal que teve muita paciência, assim, de me conduzir, sabe? Então, eu tenho pessoas aqui, o Alcides, da agência de Ribeirão, que participavam das reuniões de comitê ali pra gente aprovar. Então, eu aprendi muito no Banco do Povo. Também tive a oportunidade no PAT, da questão de geração de emprego e renda, que até eu ir pro banco, fiquei essa transição. E eu lembro uma vez que a gente muito feliz, que a gente conseguiu um monte de vagas de emprego para Rio Grande da Serra. E isso era por telefone, você ligava para o empregador, era um momento assim incrível. Eu estava muito feliz com aquele emprego. E o banco, de fato, posso te dizer, eu lembro de muitas pessoas que a gente revolucionou na época. Você era membro também lá da comissão. Como isso muda para as pessoas, né? E qual era o meu olhar? Às vezes eu lembro de uma pessoa que marcou bastante, ele vendia carne de porco. Pode contar a história? Sem falar, né? Pode. Ele vendia carne de porco. E ele queria a matéria-prima, então, porco. É isso. E aí ele queria o financiamento para comprar mais porcos. E aí você tem que fazer o LVE, que é o levantamento da viabilidade econômica. Ir lá, avaliar se tem potencial. Então, o agente de crédito, que era a minha figura, você tinha um papel. Se você tendenciona sim para o comitê, se você já tendenciona não, o comitê com certeza já ia falar que não, óbvio. Sim. E eu falei, meu Deus, que sujeira, Jesus Cristo do céu. Vende porco aqui. Só que eu não sou a vigilância sanitária, eu tenho que olhar se ele tem potencial econômico de pagar. A vigilância sanitária é outra coisa. É outra história. Que vai ver isso aqui. Porque, de fato, ele vendia muita carne de porco. Sim. Se o povo vai lá e compra, quem, né? E esse moço, e eu não como carne de porco, na verdade eu não como carne, né? Ah, sim. Tá. Esse moço ficou tão feliz. Desculpa aí, né? E me chegou lá com uma perna do porco na minha mesa. Falei, meu Deus do céu! Como vai ser esse velório? Então, assim, tem umas coisas que marcam bastante, sabe? Sim, pode crer. Muito. Outra foi do chocolate, que eu até falo com o Flávio. Então, uma pessoa que queria financiamento para ovos de Páscoa. Sim. Que eram muitos, né? Lembra? Era muito, sabe? Só que esse ficou assim, sabe? E aí você tem que perguntar dentro do levantamento como ele começou a atividade, de onde que surgiu esse potencial empreendedor. Ah, então, eu tava passando, pegando meus cavalos lá e aí eu achei um monte de chocolate jogado no lixo. Achei um monte de chocolate jogado no lixo, aí eu trouxe pra casa, as minhas crianças derreteram nos cubinhos de gelo e fizeram, que eram os tabletes, né, da garota que ele achava. E aí ele começou vendendo no barzinho do Rio Pequeno, lá um bar, enfim. E daí vendia muito, ele começou a ir buscar todo dia nesse lugar que é uma empresa lá em São Bernardo, se eu não me engano, que ele buscava o resto com cavalo na carroça e vinha. Na carroça. Tudo vencido, meu filho. Tudo vencido. Eu falei, meu Deus, eu vou conseguir. Se eu falar isso pro pessoal do comitê, eles não vão emprestar. Vou prender o cara, vou prender ele. Eu vou ter que pular essa parte. Mas assim, ele tinha um potencial, tanto que funcionava, ele vendia. E olha, eu tive que provar, claro, você tem que comer o trem, né? Sim. Era bom. É bom. É bom. E ele precisava de quê? De dinheiro para ele fazer, ele queria dobrar a capacidade produtiva dele, que já funcionava com a matéria-prima vencida. Essa parte, então,
perdoa, a gente vai pular. E assim, de fato, ele conseguiu mudar a história dele com esse primeiro dinheiro, que na época foi R$3.000, que fez juros desse tamanho, né? Sim. E esse cara até hoje, ele tem uma história bacana, melhorou muito, lógico, ele também era o início, né? Sim. Mas ele foi bem verdadeiro, a transparência dele era tanta que você fala, meu Deus, como não, né? É a verdade que ele está contando. Mas você ter essa sensibilidade aos seus 18 anos, eu acho que foi o que era interessante. Sim. E a gente prestou bastante dinheiro, a inadimplência era pequenininha, Sim. a galera paga mesmo. E aí, depois disso, a gente conseguiu fazer grandes amigos no estado, porque o Banco de Rio Grande foi uma referência, né? Sim, com certeza. Naquele momento, que você tinha que emprestar, mas você tinha que ter a gestão de uma carteira em dia. Sim, era um banco, né? Era um banco. Tinha uma gestão de carteira aí. E assim, o funcionário do banco era o agente de crédito, a gerente, a cobradora. É uma pessoa só, o Banco do Povo é um negócio que a gente de crédito tem que fazer tudo. E a gente fala de uma época em que, se você veio de um local em que você reclama das condições, etc e tal, a cidade não era muito diferente, né? Não mudou muito, né, ainda, o jeitão de Rio Grande. Sim, mas você, é igual eu ia falar, você faz parte de uma gestão que mudou bastante esse sentido de coisa. Até o sentido de ter um centro, até o sentido de se olhar a cidade como cidade, porque antigamente era quase uma vila de Ribeirão. E aí a gente vai se envolvendo, né, Noel? Sim, com certeza. Você era do Banco do Povo, eu também estava lá. Lembro que você era do Conselho do Turismo, eu também me envolvi com o turismo. A festa do Cambuci foi, acho que, uma coisa que marcou para todo mundo aquele momento, né? No dia que a gente fez a primeira, você lembra? Que o Flávio tirou da... Vamos fazer a festa do Cambuci. E aqui a gente tem que fazer um relevo histórico, né? Outro dia eu fui numa reunião, porque agora já faz mais de 18... Faz tempo pra caramba que aconteceu a primeira. E aí teve as outras, enquanto teve o governo ligado ao Kiko e tal, com o Maranhão, mas aí parou. E a Penha Fumagalli, que é a prefeita agora de Rio Grande, fez. E muita gente não sabia nem da onde veio essa ideia do Cambuci. Não tinha nada disso. E aí eu falei no nome do Flávio Lemos, que foi o primeiro secretário de desenvolvimento do Kiko, depois trocado pelo Gilvan, que ficou décadas. Sim. Mas a gente tem que fazer aqui uma ressalva e de lembrar que quem trouxe esse projeto, bonito projeto de desenvolvimento econômico, de sustentabilidade, porque é uma fruta endêmica da região, foi exatamente o senhor Flávio Lemos, que eu vou convidá-lo para estar aqui. Legal. E contar um pouco da história para o pessoal não esquecer muito, né? A história foi bacana. E aí tem essa mudança. Você lá dentro, você sentia, porque eu me lembro que do lado de fora era um momento efervescente, porque a gente queria muitas mudanças. A cidade estava passando para esquecer algumas coisas traumáticas, como morte de o outro assassinado, crimes, etc e tal. A cidade saindo disso, de uma estadia curta do PT, que foi lá também, e aí entra o Kiko com toda uma... Foi uma gestão muito boa, né? Pelo menos a minha percepção. Acho que a cidade, não à toa que ele foi reeleito naquele período, né? Sim. Porque fez uma transformação, mexeu com várias coisas, acho que todo mundo ali... Isso foi um momento que acho que marcou Rio Grande. A entrada era bonita, a Jaletor foi revitalizada, os principais acessos, né? Eu não tinha também essa visão da cidade como um todo. Sim. Mas ali, pelo menos onde eu vivia, mudou bastante. Mudou demais. Né? Mudou bastante. Essa questão de você cuidar, né? Do primeiro Natal naquele período, foi tão bonito ali. Você lembra? Foi lindo, foi lindo. A praça estava perfeita. Então são coisas que a gente não esquece, né? E a cidade também não esquece. E se sentir que fazia parte desse relevo, sentir dentro do grupo, deve ter sido muito bom, né? Sim, você realiza coisas, né? Então, desde a festa do campo, que a Roseli, o Flávio dava ideia, ele é o secretário e, de fato, ele ajudou muito. Mas quem colocava a mão lá é a Roseli e a Irene, né? Sim, Roseli. Acho que são os 3 nomes assim, da festa do Cambuci naquela época. E a gente, decoração, de arrumar. E veio a princesa lá do campo, lembra? Que tinha a rainha fez um concurso. E a gente foi inventando 1000 coisas naquilo. E aí vocês, pela associação, patrocinavam todos os nossos sonhos. Porque tem que ter dinheiro, né? Então, às vezes tem que comprar um prêmio pra princesa, tem que ter a coroa pra princesa. Você começa a tem que fazer a roupa pra princesa. Sim, sim. E aí, tipo, eu lembro que você ajudou bastante a gente conseguir essas coisas. E aí, a gente fez naquela época, até eu fiquei até o 7º no festival. Fiquei 7 anos, né?
Então, assim, todo ano, sagradamente, assim, ele foi só melhorando, né? Só melhorando. Cada ano tinha uma coisa nova. Aí depois virou rota gastronômica. Rota gastronômica. Foi se tornando um negócio bem maior, né? Exatamente. Operativo, enfim. Aí o Flávio vai falar melhor, porque são memórias mais dele que minha. Sim. Mas também fui muito feliz. A gente revitalizou na época o prefeito pontos turísticos. Sim. Lembro do bondinho, que foi daquela época, né? Foi muito importante que nós fizemos, na Associação Comercial, fizemos uma pesquisa de mercado e a gente apontou lá para que a cidade virasse turística, e por conta da cidade vizinha, que era Ribeirão, que daqui a pouco nós vamos falar também, mas por conta dela as pessoas aceitaram muito a ideia. E aí o prefeito olhou e falou, nossa, legal demais, vamos tentar fazer isso aqui. Eu me lembro que a urbanização, e quem fez foi o Maranhão, o projeto todo do Maranhão, mas eu me lembro que uma das coisas que a gente pediu demais faz as calçadas mais largas, porque era tudo pequenininha. Sim. E tinha poste no meio, você lembra disso? Acessibilidade, nossa, 100%. Nada lá. Então a gente contou muito com a ajuda de vocês e foi muito bacana isso, de você estar lá. E era bonito porque vocês, as meninas do desenvolvimento, mesmo depois que o Flávio foi embora, o Flávio ficou pequeno período lá, né? Sim. E eu continuei lá. Sim, o que foi uma perda, eu acho. A saída dele foi uma perda. Aí veio o Gilvan, que já era uma outra tipo de gestão, já não era um cara que inventava nada, mas que ficou lá. Ele seguiu aquelas coisas que a gente estava fazendo ali. Né? Por pura falta de imaginação, ele foi seguindo aquelas coisas. Eu tenho essa crítica com o Gilvan, já falei com ele, esteve aqui no canal, a gente conversou, mas eu acho assim, essa equipe, esse pessoal mudaram a cara da cidade. Não que nos anos vindouros que vieram, eles... Nossa, fui redundante demais agora, mas deixa pra lá. Passou. O que a gente notou foi que a cidade foi criando um boom, né? Aquele boom de desenvolvimento, e que vocês foram fomentando essa ideia. E ela estava indo para essa linha do turismo mesmo. Sim. Estava tudo sendo conduzido, os pontos começou a padronizar coisas, tem que ter esse padrão, né? Sim. Eu lembro que a gente fez, lembra do catálogo de turismo que a gente fez? Sim. E o Akira, né? O Akira. São nomes que a gente tem que ir trazendo. Akira Oriane Trabalhava lá. Então, assim, começou a montar o catálogo, o consórcio, e aí você começa a realmente acreditar que tá indo, né? Mesmo com toda a briga política, que é uma efervescente. Eu nem vou falar, porque eu não tinha essa percepção, porque eu tava tão alegre vivendo ali o dia, eu também nem tinha experiência para ficar analisando nada, pra falar a verdade. Não. Mas a coisa ia acontecendo. Eu lembro desse catálogo, eu tenho ele guardado até hoje lá em casa, do catálogo que a gente fez as fotos, saiu tirando a pedreira e foi tirar foto dos manacá, tudo quanto era coisa. Sim. Momento muito bom, assim, só tenho que agradecer realmente a oportunidade tanto que eu não esqueço de cada detalhe que vivi lá. Depois eu tive um grande prazer, que sabe qual foi? De trabalhar com a minha avó. Minha avó fez bonitinha demais. A minha avó, ela sempre foi uma pessoa que cuidou da gente. A minha avó ficou viúva muito cedo, nem conheci meu avô. E ela criou 4 netas, entre elas eu. E meus filhos, né, cada um problema, mas a minha avó cuidou da gente. E aí depois que ela criou a gente, ela foi viver um pouquinho a vida dela. Ela sempre quis trabalhar, ela tinha uma pensão do vô. E mas ela sempre fazia bico, fazia uma coisa ali. Ela trabalhou um período na prefeitura. Então, você veja trabalhar com a avó, que sonho que era a minha vida. Ela fazia meu cafezinho, levava lá na minha sala Você lembra da minha avó, Dona Dalva? Lembro. Ela era assim um chuchu, todo mundo amava a minha avó. Não, era gente fina demais. Então, assim, foi um momento muito especial, porque trabalhei com ela lá na prefeitura, foi muito bom. Eu achava ela elegante. Minha avó era toda magrinha, toda bonitinha. Sim, muito elegante. E ela não tinha palavras ruins, ela só tinha coisas boas, né? Sempre apesar de tudo que a vida, acho que, olhando hoje, tô adulta, ela teve uma vida bem, assim, simples, complicada, aguentou os problemas que eram dela, dos filhos, depois dos netos. Sim. Mas ela sempre manteve a estima, né, assim, alegre. E eu acho que é por isso que ela viveu tanto tempo, assim, e tanta pessoa que hoje ainda lembra da minha avó com bastante carinho. Então ninguém fala mal dela, não tem... Bacana. Aí tem a fase de que você some. Eu sumi, né? Saiu de Rio Grande. Aí veio... Primeiro a assumir foi seu esposo. Sim, eu saí da prefeitura, né? Aí realmente eu vivi as questões políticas e tal. Fiquei 7 anos, faltava 1 ano para encerrar lá o ciclo. A gente saiu e eu fui. Mas a melhor coisa que teve naquele momento foi aquela saída. Tanto que, mais uma vez, aí eu agradeci muito ao Guerra no início, certo? Agora eu agradeço muito ao Kiko Teixeira naquele momento de ter
tomado essa atitude de me tirar da prefeitura por questões políticas, não de trabalho. Sim. Deputado, essas coisas que o Flávio trabalhava, enfim, eu não quero entrar muito nessa parte, mas foi questões assim, estratégias. E ele ficou meio assim, né, porque existia um vínculo, você trabalha, é o prefeito, tá? Mas se ele não tivesse mandado embora, o comodismo, a gente acaba se acomodando, é perto de casa, é um trabalho fácil. Nossa, você acha? Eu acho, né? Tá na sua zona de conforto. E eu já estava fazendo a minha faculdade, já estava na segunda faculdade de meio ambiente e só trabalhando no Banco do Povo, na prefeitura. Isso fez eu sair daquela zona de conforto e pegar o primeiro serviço para licenciar uma indústria. Sim. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí deu certo. Né? Foi na CETESB esse primeiro licenciamento, foi a indústria aqui de Rio Grande. E daí foi assim também, mais uma vez, a coisa foi acontecendo, eu fui pegando serviço, fui indicando, eu montei escritório em Ribeirão, mudamos para Ribeirão. Você virou uma empreendedora. E virei empreendedora. E aí fiquei vivendo de licenciamento, que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, aprendi bastante na área. E depois disso tudo... Naquela época lá, vamos fazer uma provocaçãozinha aí. Naquela época lá, parecia que esse universo, o universo do meio ambiente, que ele ia tomar conta de tudo, não? Não parecia que é uma coisa efervescente, ele vai tomar conta da vida das pessoas, vai ser legal, porque a gente vai ter... E aí? Exatamente. Muitos amigos meus da engenharia ou foram fazer depois a especialização em segurança do trabalho, que era o boom das empresas, ou a maioria foi para Santos fazer petróleo e gás. Porque naquele momento o pré-sal tava boom, era o pré-sal. Sim. E eu quase fui também para fazer essa pós-graduação lá, para trabalhar no mar. Você acredita que eu cheguei a dar cursos do pré-sal na associação comercial? Porque era o assunto do momento, não era? Então o meio ambiente estava assim, Nossa, era o assunto da vez, quem estava... Sim. E a expectativa era essa. Abriu uma expectativa, um leque de coisas que... Aí conversei, tal. Aí surgiu a primeira turma da CETESB. CETESB não tinha faculdade, não tinha esse vínculo, né? Aí eu entrei no Google, a CETESB, sabe aquelas coisas do que aparece de anúncio, que era pra ser pra você? Ah, tá. Porque eu não pesquisava, isso aparecia. Sim. E eu me inscrevi, passei, falei, opa, é um sinal, vou ficar por São Paulo estudando aqui em Pinheiros. Sim. E a minha turma... Todos os meus amigos da faculdade, nenhum foi comigo para a CETESB. Conheci outras pessoas lá. E aí fui fazer a conformidade ambiental com requisitos técnicos e legais lá na CETESB. E aí eu acho que foi uma escolha bem assertiva, viu? Pessoal, das pessoas que fizeram, nenhuma está trabalhando pelos dos que eu conheço, né? Sim. Óbvio que deve ter pessoas. Mas os meus amigos não. Então, foi bom. Gostei bastante de ter escolhido essa área. Ah, tá. E que é uma área que te permeou muita coisa. Você é uma pessoa de sucesso nessa área, né? Porque até chegar ao secretário de Verde e Meio Ambiente de Ribeirão, isso significa que foi reconhecido, que seu trabalho foi reconhecido. Aí conta um pouquinho disso aí. Bom, o trabalho, então eu fiz vários licenciamentos para várias empresas, não só em Ribeirão, Rio Grande, São Bernardo, fiz em São Paulo também. Então tudo que é manancial. Porque tem um tabu, o pessoal acha que manancial é muito difícil. Mas se a gente que está acostumado a viver com isso aqui, é maravilhoso. SBT, SCA, PP, ARO. Essa sopa de letrinhas a gente adora, né? Sim. O pessoal de fora não está acostumado. Então é um diferencial quem trabalha com manancial. Você acha que abre um leque também para muitas coisas, tal? Para inventividade? Para o quê? Para inventividade, para a pessoa achar meios de... Eu não vou dizer burlar aqui, mas achar meios de conviver com a lei ambientalmente nessas áreas. Boa, ajustes. Sim, eu acho que são ajustes até que você tem que ser inteligente, porque a regra, a questão ambiental não é receita de bolo, cada terreno tem uma característica, cada área tem uma característica muito peculiar, que às vezes a lei não previu tudo aquilo, ela é genérica. Então é aquele ajuste desde que você tenha princípios, acho que no direito até, são os princípios, você tem que entender claramente quais são os princípios da legalidade, né? Principalmente, da razoabilidade, entre outros tantos. Entendi. Da proteção. Por que não você fazer ajustes que também sejam bons para o empreendedor, mas que não deixem de respeitar o meio ambiente? É necessário. Naquela época, eu entendo. Naquela época que você estava aqui, já se falava um pouco sobre isso, sobre as limitações que a lei impunha à cidade. Mas você não acha que também faltou, você devia ter ficado aqui para explicar melhor a lei para as pessoas? Você vai acreditar uma coisa que eu tenho até hoje? Eu tenho até hoje. Eu lembro que um pouco antes da minha saída,
daqui de Rio Grande da Serra. A gente teve uma reunião, eu, você e o Sérgio Matias. Sérgio Matias, saudade de Sérgio Matias. E aí nessa reunião, era do turismo a reunião. Sim. Porém, ele chegou com aquele momento, com a lei impressa da lei da Billings. Sim. Que ele entregou pra gente começar a estudar aquele assunto, né? E eu tenho essa apostila, tanto que ela, até hoje, ela é toda eu adoro escrever, viu? E eu tenho essa apostila até hoje na prefeitura, no meu escritório, pra onde eu fui, e ela tá comigo em casa, porque tem tanta anotação ali naquela lei, que eu estudei tanto aquilo, e eu guardo até hoje essa apostila. Então, assim, de fato, naquele momento eu nem tinha preparo pra isso, talvez lá nesse momento que eu falava em Rio Grande. Mas hoje eu tenho, né? Aprendi bastante, mas você vê que é algo que desde o início tá ali, ó. Sim, travou, né? 2009 a lei. Travou. E hoje ainda Rio Grande é uma cidade, Ribeirão não, que você comandou, deve ter problemas menores que o de Rio Grande, porque Rio Grande não conseguiu ainda... Eu não acho não, acho que os problemas são maiores, porque Rio Grande não se entende. Ele não se entende com essa coisa. Então, para o político é algo que atravanca o desenvolvimento, que não deixa a cidade crescer. Para o empresário é algo complicado de entender, é um fantasma que ele chega, vê o fantasma e sai fora, vai embora porque não acha. Vou empreender aqui não, é isso e mesmo. Aqueles que se jogam para empreender, para fazer, sofrem muito com isso, com o radicalismo, né? Pelo fato de não entender que existe a lei e que nada é definitivo. Leis são tratados sociais que precisam ser tratados, né? Eles precisam ser tratados. E aí falta esse entendimento lindo, bonito, legal, didático que você tem. Numa das reuniões do Condemem que eu presidia, a gente falava muito disso, que faltava gente que explique a lei, que mostre que não é bem assim, que pode sim. E pode muita coisa, viu? Sim, com certeza. Não vamos espalhar muito, mas Ribeirão pode. Não, mas pode muita coisa até no âmbito de você preservar, você gerar dinheiro preservando a área. Sim. Né? Então também tem essa alternativa. Ribeirão é um pouquinho mais complicado porque ela tem 3 subbacias, né? Então, a Billings, a Guaió e a Taçupeba. Então você imagina que são 3 leis completamente distintas de mananciais que se sobrepõem. Sim. É mais complexo. Então, para Rio Grande tinha que ser muito mais fácil, porque só Billings aqui, 100%. Sim. Então, eu não entendo por que ainda exista esses tabus, porque isso já está bem. Ribeirão tem vários prédios acontecendo, tudo com licenciamento, loteamentos acontecendo, condomínios de lotes, módulos de compensação. Lógico, tem problemas, né? A gente tem invasões, infelizmente, toda cidade tem problemas. Mas Ribeirão acho que tem empreendido bastante mesmo tendo manancial. A gente vê obra tudo quanto é canto acontecendo com placa de autorização, né? Sim, sim. Então é bem legal. Então, você até o final do ano você gestava o meio ambiente, né? Uma perda lamentável para a região, eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir, que é uma perda para a região, não é para a cidade de Ribeirão. Por quê? Porque olha que você deu uma outra visão para esse olhar para o meio ambiente, que até então era algo ficcional, né? Quando a gente fala é coisa lá da Yanomami, é lá da Amazônia, não tem nada a ver conosco aqui. Nós não estamos nessa celeuma, o que é uma mentira. Nós temos aqui a Mata Atlântica, né? Estamos no eixo da Mata Atlântica, que está sendo atacada no todo o sul do país, aqui, etc. E tal. As pessoas não falam, a imprensa normal não fala, mas nós que seguimos um pouquinho, nós notamos isso. E aí você estava lá e muita gente comentava comigo e falava, não, a gente precisa trazer ela para cá para explicar as leis para nós, porque ela tem um domínio da lei. Como é que é a tua visão aqui? Antes, em off, a gente até falou um pouquinho sobre isso, assim, minha mulher já queria que a gente começasse logo a entrevista. Chamou bastante Mas como é que é a tua visão? Você chega a ter uma visão de você, da tua atuação lá, qual o relevo que isso cria para a região? Então, quando eu fui convidada para esse... Foi um desafio, né? Eu fiquei bastante surpresa, assim, que eu falo, meu Deus, secretária. Eu pensei que quando eu fui convidada eu teria um cargo lá, diretor, né? Não estar secretária. Então, causa insegurança, mudança também da minha rotina de trabalho, daquilo que eu construí. E aí me vem o Cláudio e fala, só que vão ser 3 secretarias, meio ambiente, habitação e planejamento urbano que você vai dar conta. E tá, vamos lá, né? E aí a gente começou a fazer esse plano de governo muito antes de ganhar a eleição, de estruturar, de quanto que isso impactou de economia, essa unificação de secretaria, porque são mais de 1 milhão, viu, que foi economizado quando você unifica todos os serviços
Você diminui mão de obra, logística e tudo. Então a gente fez esse levantamento, apresentou, então foi tudo muito organizado. E lá, as metas, né? Então a gente estabeleceu, foi tudo planejado. Então nada é por acaso. Sim. No que cada secretário, ele deu essa autonomia de cada um, lógico, dá uma diretriz do que o prefeito espera, mas deixou cada um colocar os seus sonhos, os seus desejos ali naquele planejamento. Então você foi numa rítmica que você já vinha na sua empresa, já era algo que você já estava... de fazer, vambora, né? E a empresa foi continuando até ter certeza que a gente ia assumir, porque tem que ganhar eleição, né? Tem que ganhar eleição, né? Era um plano. E aí deu certo. E aí eu lembro no dia 5 de janeiro, quando eu sentei não, porque não tinha nem cadeira quando eu cheguei lá. Nossa! Porque na hora que muda tudo, né, é uma outra... Enfim, era outro ambiente, uma forma diferente de se trabalhava, até porque eram 3 secretarias, eu tinha que escolher onde que ia ficar, em que lugar, porque você tinha 3 para ficar uma só. E aí a gente foi montando, foi arrumando uma equipe que me recebeu de efetivos, que a secretaria toda, naquele momento a gente só tinha 5 indicados. Sim. Todos os outros, 100 e lá vai, 115, todos os cargos efetivos. Você imagina você chegar, ter que unificar toda essa galera que estava cada um vivendo seu pequeno reinado, vamos falar assim, né? A habitação aqui, o meio ambiente aqui, e aí juntar todo mundo, toda a fiscalização fica toda junta. Tive bastante no início, assim, resistência. A mudança causa resistência para todo mundo. Até pessoas que estão lá há 40 anos, aí chega uma menina lá falando, você vai mudar de cadeira, você pensa que foi bem complicado para todo mundo? Imagina. O ajuste? Sim. Mas um pessoal que me recebeu, assim, sem saudade de todos eles, viu? Todos. Com certeza. Todas as brigas que a gente teve era ponto de trabalho, e aquela coisa de melhorar. Essa é uma equipe realmente de pessoas guerreiras ali. E aí, primeira coisa, vamos criar, então, o departamento de fauna. Então, essa lei, eu lembro o dia que estava no plano de governo, a gente sentei eu e o Marcos, que é uma pessoa que é um parceiraço meu, amigo da ITEC. Sabe qual a vida vai trazendo a gente? A gente foi trabalhar junto. Sim. Olha, o Marcos aparece de novo na minha vida. A gente escrevendo aquela lei, planejando, não sei o quê. E aí, começou então a criar o departamento de fauna. Era o Marcos e a doutora Maria Helena. Sim. Só. E a secretária, né? Só. E aí passou um pouquinho, chegou o Miguel, que é o Lu, que a gente chama de Lu, cara que também não era da causa ambiental, ele era defesa civil, sei lá, militar, não sei. Mas não era da causa, mas um pé de boi. Pensa o cara que chega, vamos trabalhar, vamos fazer DP Fauna. E aí foi criando tudo isso, nos tornamos uma referência no atendimento de animais silvestres, que era o nosso enfoque, tá? Não era doméstico. Mas não tem como, né? Chega um bicho lá, você vai atender e acaba... E a gente foi arrumando. Você acha que foi fácil também? Lógico que não. Porque o local que você tem silvestre, você não pode atender doméstico. Sim. Mas a vida real é a vida real. E a gente foi arrumando. Castração, atendimento, aí veio a ambulância Saruê, que é um projeto, uma ambulância que a gente pegou toda velha, quebrada, reformou todinha para atender bicho, porque precisa. Porque você tem que sair correndo, não dá tempo. É uma vida. Né? Então também foi um trabalho bem legal. Hoje o DP Fauna tem um espaço enorme ali onde era a GCM, então ele foi só crescendo, a gente atende até animais que são de Rio Grande, que animal não tem limite de município, né? Você vê como as coisas precisam ser feita a leitura real das coisas. Você falou assim, a gente precisa ser eleito, né? Num país em que a conjuntura política, né, e o próprio povo passava por mudanças radicais, por sentimentos radicais. Nós tínhamos a Covid, você ficou 3 anos. Eu trabalhava durante a Covid. E, nossa, cara, numa época em que a gente achou que... Eu li muito nessa época aí, a gente lia muito, os europeus principalmente, os filósofos, os economistas, diziam que tudo iria mudar, porque finalmente uma hecatombe que tomou conta do mundo fazia com que o povo mudasse de atitude, que se olharia mais um para o outro, que seriam mais solidários e que tanto a economia parecia que ia parecia, rumo, né? Mas aí não foi nada. Acho que a gente observou foi ainda mais me decepcionei muito com o ser humano nesse período, porque a gente acreditava que ia nessa tendência, mas não. Aí veio a questão de ter mais dinheiro, de guardar mais ainda, foi o que eu observei de uma forma geral. Lógico que não pode generalizar, né? Mas enquanto tudo isso, a Covid estava, a gente trabalhava. Isso! Né? Tudo isso que você falou... Foi na Covid. Foi na Covid. Foi. Com aí, enfrentamento político, com negacionismo, com... Não é muito profundo isso?
Eu não tinha parado pra pensar nisso. Agora você fez pensar nisso. Não é? É verdade. Foi uma gestão bastante conturbada, porque a gente teve uma eleição suplementar no meio do caminho, uma transição. Aí veio essa insegurança, mesmo assim a gente não parava. Então a gente voltou a ter licença. Voltou não, a gente compatibilizou a lei do Teste-Supeba para fazer o licenciamento de juro fino, que a gente não fazia. Então a gente foi tendo vários ganhos assim dentro do trabalho, né? Licenciar a supressão da vegetação que a gente não licenciava, para dar mais dinâmica para o licenciamento, né? Aí veio os projetos de abelha, que é o Condomel, que foi um projeto que se tornou uma referência. Lindo projeto. Daí a gente também fez muitas REURBs, que acho que é uma grande coisa que Rio Grande merece fazer, a gente precisa, para você realmente levar a dignidade humana de entregar uma escritura para a pessoa que está tantos anos naquele espaço e não tem legalidade jurídica sobre a área. E não é invadido, ela está ali pela insegurança do loteador que não entregou. Tem várias histórias. Isso foi um trabalho que eu nunca tinha feito, que a prefeitura me proporcionou aprender junto com a Cidade Legal, o Fernando Marangoni, que é um deputado que hoje é, né? Não era. Então são nomes assim que você vai... que não tem como você esquecer. Eu aprendi isso por conta deles. Entendi. Deu certo. E olha que outra analogia aí. Que outra analogia legal, porque a gente está falando aqui que há o afastamento por conta da Covid, a cobrança é demais no político, por conta do negacionismo, etc e tal, mas ao mesmo tempo você está numa secretaria, numa gestão, que ela é social por natureza. Ela força com que a pessoa olhe para o outro, para que olhe para a natureza, para que preserve. Não é esse projetinho da abelha, que mostra exatamente isso. São tão isso. singelas, mas elas têm um papel tão importante. Fundamental para o ecossistema, para a vida, né? Para a vida. Que a gente não observa por muitas vezes os papéis de cada ser de tudo isso aqui, né? Então esse respeito e essa questão da educação, o Ribeirão acho que ganhou nesses últimos anos um respeito muito grande para a questão ambiental. Porque a criançada aqui é o futuro, né? E eles são assim, a criançada em Ribeirão. Se você perguntar aqui é DPFAL, aqui é projeto de abelha, tá tudo na ponta da língua, viu? Tá. A criançada lá é... Quando eu fui te procurar o ano passado para te colocar no canal e tal, e eu já fui nessa visão da tua participação enorme na rede. Como eu sou uma pessoa de internet, de tecnologia, a gente viaja mesmo nas redes, e aí eu via muito a tua participação. Os projetos que você fazia de castração, você abraçando, sempre junto com a equipe enorme lá, que você construiu essa equipe aí, né? Bacana. Então eu olhava aquilo e tinha muita vontade de fazer esse contratempo com a menina que já trabalhava aqui na primeira administração Kiko, lá no começo. Mostrar como a gente pode evoluir. Então essa sua estadia aqui é para mostrar para as pessoas, principalmente os mais novos, que você é novinha, né? Bonitona, novinha, elegante. Essa tua presença lá mostra que existem os grandes atos de normatização, de cobrança para não poluir, etc e tal. Mas existem os pequenos atos que unificam, que mostram a importância do cidadão como cidadão. E isso eu acho que é o grande legado que você deixa lá. Fico muito triste que você já não esteja mais na prefeitura, fico muito triste mesmo, fico muito desgostoso, mas você deixou um legado muito importante, não é? Acho que todo mundo lá se dedicou ao máximo, a equipe inteira, com os erros, mais acertos do que eu, mas assim, uma equipe que se entregou. Tudo que eu inventava, o pessoal abraçava assim, olha, arrumar a praça, coisas assim que até fugia um pouco às vezes da atribuição do secretário. O pessoal tem a visão secretária, tanto que quando me viam na rua pintando o muro, que eu ia pintar junto, limpar mato, todo mundo junto. O pessoal, nossa, mas é ela? Porque tem a visão que o secretário é uma pessoa que fica lá mais administrativo. Sim. Eu gosto também, amo analisar processo, assim, gosto muito. Mas também ficar só ali, pra mim, não era o suficiente. Eu queria contribuir um pouco mais. E a equipe, tudo, vambora. Vamos. Então, uma galera bastante animada, viu? De abraçar. Eu lembro que a gente falou, vamos fazer projetos de fazer muda por estaquia. Todo mundo com caixa de leite, pessoa com caixa de leite. E a gente aprovou o ecoponto. E a gente, assim, todo mundo se envolveu com todas as ações. De recuperação de áreas degradadas. A gente tocou o Mar da Mata Atlântica, que era uma área, que era um esgoto, um rio. Um mato horroroso, que hoje é um espaço que do lado da UPA de contemplação. Lá tem uma capela, lá tem projetos abelhas, lá tem plantio de árvores. E lá cabe muita coisa ainda. E assim, a Lavoisier, a gente foi arrumando coisas com essa equipe. Que bacana. Tudo assim, reciclando coisas,
sem você ter um custo ao erário, até porque a Secretaria de Meio Ambiente, normalmente as secretarias de meio ambiente não tem uma dotação, a educação, a saúde acaba pegando o nosso orçamento, que é muito pequeno, né, as nossas cidades. Então o meio ambiente fica um pouquinho prejudicado nessas situações, mas não pode desanimar, que é o que você falou. E aí hoje olhando, por conta dessa entrevista, essa reflexão de que mesmo com a expectativa de que o mundo ia acabar, né, que parecia que o mundo ia acabar, a gente não parou em momento nenhum. Você estava trabalhando pelo mesmo mundo continuar. Mesmo que ele fosse acabar, a gente estava tentando manter ele em pé por mais uns dias. Sim, com certeza. Eu não tinha parado para observar que estava a Covid naquele momento. O contexto é tudo, né? Pesadelo. O contexto é tudo, né? O contexto é tudo. Então a gente às vezes olha para as coisas e não dá o devido valor que elas têm, não é? E tem um valor, nossa, enorme. Eu acho que essa coisa que você fez lá, essa campanha da abelhinha, ela é muito significativa e pegou muito bem nas redes. Você vai ver lá os views, é só olhar, não é eu que estou falando, tá lá a realidade estampada. Abelha disparada na cidade inteira. Sim, cara, como isso toca nas pessoas. Porque a pessoa que está ali sozinha, que perdeu parente, que está endividada, ela começa a sentir que, poxa, ela faz parte de algo, né? O que muito condena a natureza. As pessoas não têm a questão do lixo. Rio Grande da Serra tem a questão do lixo aí, que é terrível, que as pessoas não são solidárias com elas mesmas, porque o principal prejudicado aí, eu sempre falo, não é a natureza. A natureza dá um jeito de escapar. Sim. É a espécie que vai embora, né? É o ser humano que vai perdendo as condições de sobreviver no planeta. E aí as pessoas não notam isso, né? Elas acham que uma coisa está separada da outra. Não tem noção de para onde vai, o que acontece, todo esse processo, até você mandar para um aterro, quando chega no aterro, né? Porque muitas vezes fica jogado por aqui mesmo. E até nessa área lá a gente conseguiu aumentar a coleta, a gente conseguiu caminhão gaiola, convênio com o Estado, a gente fez a cupom, aprovamos um FEHIDRO, que acho que fazia anos que Ribeirão não tinha uma aprovação do FEHIDRO, a gente conseguiu, que é bem complexo, viu? Sim, demais, demais. Aquele manual MOP deles lá em PO é bem difícil. Mas a gente conseguiu, tá em licitação, vai inaugurar uma acuponto em cada subbacia, então 3, né? Também o Clóvis, por presidência, no dia eu lembro quando fui pro comitê, eu falei, gente, onde eu tô? Porque ele se tornou presidente, né? Mas eu acabava fazendo tudo, né? Eu era secretária executiva dele dentro do comitê. Penso o pessoal incrível também, o Hélio, o Suliman, aprendi bastante com ele, o Amauri. E aí eu lembro do passado, que você fala que você faz sempre, né? Nossa, eu já estou aqui dentro do sistema de recursos hídricos do estado de São Paulo. Sim. E eu estava lá, há uns anos atrás, lá numa área bem conturbada, lá no Parque América, vários conflitos ambientais. Né? Você veja como a vida da gente é incrível. Sim. E como te dá oportunidades de mudar as realidades, né? Como essas oportunidades e essas realidades se colidem ali, no sentido de que só falta o ser humano tomar essas atitudes. Dá um passo. E nesse caso você tomou as atitudes que eu acho assim relevantes demais e que é uma lição para aqueles que estão aí, que virão, que assumirão as secretarias, que farão o jovem, né, que precisa ter uma visão. A gente achava naquela época tua que os jovens iam sumir, né? Nós íamos sumir e os jovens iam... vamos dizer assim, os jovens iam aparecer, aquela lentidão. Hoje não, né? O que a gente nota é que a população está ficando velha, hoje a idade média está gerando ali entre 50 e 60 anos, e a gente não vê muita participação do jovem, que era tão afluente antigamente. Hoje eles estão só lá pro lado dos criminais, principalmente nas periferias. Tem uma coisa que eu acho relevante pra caramba, que você fez, e o que eu tenho que falar aqui, que é a questão de pintar os pneus. Aquilo é tão relevante, porque o pneu é um problema danado, não é? Você como secretário ainda deve ter vivido isso demais. Sim. Mas aquela coisa de você mostrar que o lixo pode ser o luxo. Sim. De que dá para reurbanizar espaços a partir daquilo que você tem lá. Pô, fala um pouquinho. Isso aí começou também, tipo, aquela inquietação, que eu sou uma pessoa bem inquieta, tipo, quando eu fico meia hora parada, eu fico pensando o que eu vou fazer amanhã. Boa. E aí a gente começou a fazer essa pracinha chamada Lavoisier, que é uma homenagem, até pela na natureza nada se cria, tudo se transforma. Tudo se transforma. É homenagem por isso desse nome. E a gente fez essa praça com tudo do resto. Pneu, resto de poda de árvore para fazer banco, tudo que é resto a gente colocou lá.
E ficou super graciosinha, assim. E aí todo mundo vai ajudar, né? A montar, a colocar ali um paisagismozinho, umas plantas. É um mosaico interessante. Os pneus se tornaram vasos, se tornaram decoração de Natal. E aí você pode fazer infinitas coisas com o pneu, né? E o que foi legal disso, além de você estar reutilizando, ressignificando algo que até então era lixo... Olha que palavra linda! Ressignificar? Isso, linda, né? Ressignificou tudo aquilo. Trouxe alegria, um monte de gente tirando foto. Você passava antes um negócio jogado no lixo, quem vai querer tirar foto com daquele, né? Ninguém quer. Mas o envolvimento que teve das pessoas para participarem. Porque essas ações não era depois das 5, o pessoal ia me ajudar a pintar, o pessoal ia ajudar a fazer praça, ficava à noite, que é fresquinho, né? O pessoal pintando o muro com a gente. Então, assim, a secretaria e voluntários. Eu lembro no dia a gente na Vila do Doce, mais recente, colocando guarda-chuva, dando uma pintada lá, o prefeito revitalizou toda a outra parte. Vi um monte de gente ajudar a gente a fazer as coisas, voluntário. A pessoa ficava ali, não, posso pintar? Muito gostoso isso. Você sentir, é o que você falou, pertencimento. Sim. E as abelhas, para mim, volto nelas, representa isso, é uma comunidade ali, uma ajudando a outra, né? Então é muito simbólico. E parece um trabalho muito pequeno, mas ele sustenta um planeta. Nada, sustenta a vida humana, né, eu acho. 90% do que a gente tem de matas é por conta da polinização das abelhas na Mata Atlântica. Então veja como que isso é incrível e a gente na nossa vida nem lembra disso. Eu acho que tem não importa que assim... te lembre, quem fez. Não. Mas tem alguém que tem que estar fazendo, né? Sim, mas isso passa por alguém, né? Quando a gente fala você vem da empresa, eu sou da empresa, né? E quando a gente fala lá na empresa que a liderança não é aquela que dá ordem, parece algo vago. Mas na política, mais ainda, né? A liderança é aquele que ensina. É aquele que te dá motivação, que te motiva. A gente não vê muito isso, né? O que você acha, assim? Qual é a tua visão sobre isso? Olha, é uma coisa que até o Cláudio brincava bastante comigo, que eu queria fazer mais uma faculdade. Ele falou, você tem que fazer recursos humanos. Sim. Relações, né? Porque realmente é algo que eu não tinha muita habilidade. Eu sou muito centralizadora. Sim. Eu quero, né, fazer tudo. Só que hoje, esse momento de uma reflexão que eu saí de lá daquela, eu brinco muito da bolha, de viver aquela vida e tô olhando de fora. Eu acho que eu fui isso eu acho, né? Talvez as pessoas não sei. Que fui boa gestora de recursos até humanos, porque as pessoas faziam tudo o que eu queria de alguma forma ou de outra junto comigo. E não era obrigação, elas iam porque elas queriam, elas participavam. Porque então, você motivava, né? De alguma forma, sem racionalizar, não era nada, nem fui estudar recursos humanos. Não. Deu certo. Sim, sim. Muito, muito lindo. Eu acho assim, a gente tem todo o aspecto técnico para fazer essa análise dos teus 3 anos lá. E eu conheço muitos empresários e falei muito, diziam que você era muito dura, que você era, né, arrojada em defender e tal, mas que você sempre se fazia... Eu procurava sempre a solução. Sim. Mas a solução dentro dos rigores da lei, né? Sim. Sempre, sempre. Porque eu estudei tanto a legislação, eu sou apaixonada, acho que eu devo ter feito direito até, acho, viu? Eu gosto muito. Então, assim, procurar o que você falou, o ajuste, ótimo, vamos procurar, tá errado aqui, a solução. Sim. Mas flexibilizar coisas que são crimes mesmo, não tem nada. Ou a pessoa faz tudo errado e assume o erro dela e paga lá a multa dela no futuro, mas não adianta vir numa porta do órgão ambiental querer meio certo. O órgão ambiental, ou você vai fazer corretamente ou vai ser indeferido. Não tem, é assim, e se isso é ser duro, então era dura. Entendo. Às vezes a gente até questiona uma legislação que parece burra, mas quando você começa a entender o princípio dela, você fala, tem total sentido. Né? E as pessoas... E muitas vezes ela é burra mesmo, né? Mas aí é mudar primeiro para depois... Tem todo um processo para se mudar, nada é definitivo, sim, né? Inclusive ela tem que ser revista, a lei da Brinks a cada 10 anos já está vencido a revisão dela, né? Nem vamos falar sobre isso. Mas... Secretária, por favor. Mas é o que tem de regra, não é? Exatamente. Então vamos seguir a regra, né? E mesmo assim, mesmo eu sendo teoricamente, como dizem, mais incisiva, a cidade tem obra para tudo quanto é canto acontecendo. Né? Licenciadas, a gente conseguiu aumentar, sabe em quanto de arrecadação nesses 3 anos? Fala.
Ah, eu não faço a mínima ideia. 250% de aumento Nossa. de licenciamentos emitidos com qualidade, com... Lógico, é um processo burocrático. Mas numa época tão restritiva como a pandemia... Eu tenho esses números em gráfico. 1 ano e 2 meses de lockdown, tudo isso você conseguiu. 250% de incremento de autorizações e arrecadação, porque isso você paga uma taxa, né? Sim. O empreendedor tem que pagar para você cortar, para você construir, tudo tem taxas. Então, a secretaria gerou bastante recurso nesse período por conta dos licenciamentos também. Mas se isso não é êxito, se isso não é competência, o que seria, né? Acho que é um trabalho de várias mãos, né? Cada um fazendo a sua parte. Eu tenho os técnicos da prefeitura, os efetivos de carreira técnicos, eu tenho uma admiração muito grande, porque foi uma troca muito boa entre eu e eles. A gente trocou muitas experiências e a gente ajustou várias coisas que eu acho que hoje a gente tem um padrão, que a gente até brinca, um padrão CETESB de analisar. Tinha-se, né? Você não vai ser daqui pra frente. Sim. E pra mim é uma instituição de renome, sabe? Então quando eu escutei isso esses dias, não foi que a equipe falou, nossa, Andresa, sinto, porque a gente criou aqui, a gente se sente hoje num padrão desse nível de estado, de análise, de seriedade. Então, uma admiração a essa galera, assim, 1000%. Tá. São os técnicos da prefeitura. Vamos dar uma cutucada aí? Cara, por que a exoneração? Por que você pediu a exoneração? Por que eu pedi exoneração? Bom, a gente... Outra coisa, só interrompendo um pouquinho só, mas só para dar relevo, é assim, foi você que pediu, né? Foi eu que pedi. Foi uma decisão minha. Pensei bastante no final de ano, né? Na verdade, eu vivi 3 gestões. A gestão do Clóvis Volpe, que foi a pessoa que me convidou para um programa de governo. Depois aí veio o Guto interinamente ficou acho que 90 dias, então uma outra gestão. E aí veio a eleição suplementar, e o Guto ganhou a eleição, e a gente seguiu com o novo prefeito, né? E nos últimos tempos, assim, alguns ajustes de ideologias, apesar de eu admirar muito todo o trabalho do Guto, tem uma causa aqui. Só que a gente teve uma separação da secretaria, segundo o que foi passado para mim, a justificativa que eu estava sobrecarregada de atribuições, mas eu nunca reclamei sobre isso. Então essa questão aí, no primeiro momento, não foi uma decisão sua ou um pedido seu? Teve uma separação há 30 dias da secretaria, ano passado. Então ela foi dividida, a parte de a emissão de alvarás. Sim. Foi delegado a um departamento vinculado ao gabinete. Foi a primeira coisa que deu a notar. Mas até tudo bem, né? Eu falei, vou ficar tendo menos atribuição, menos responsabilidade, talvez. Sim. E vou conseguir me dedicar a mais questões outras. Só que lá bem assim, quando você mudou todo o fluxo. Já Sim. começou que mexeu os padrões. Mudou totalmente a dinâmica, já comecei a não... são formas diferentes, são pessoas diferentes de trabalhar. E eu falei, opa, peraí, não vale a pena a gente ficar discutindo. Entendi. Calma, né, pensa, vai viver um pouco agora você. E aí o que acontece? Sabe quando você acorda e fala, não tem que ir pra lá hoje, eu nunca fiz isso. Ah, tá. E aí eu falei, dormi mais um pouquinho. Nossa, eu acordava às 6 horas, até 9 horas da noite. Então eu comecei a observar em mim que eu já não estava tão inteira. E para mim, para um local de trabalho, seja qual for, e chegar lá e ficar procrastinando, meu Deus, eu não vou me sentir bem. Sim. Né? E a minha produtividade, eu senti que ela deu uma caída. Então eu falei, melhor eu pensar, voltar a estudar, me dedicar a mim, que eu vivi 3 anos da vida pública, só ela. Sim. Deixei minha atividade, vendi o escritório que tinha, eu vivi aquilo. E voltar um pouco para mim. E eu comecei a pesar várias coisas, então por isso eu decidi, na segunda-feira, conversei com o prefeito, com a equipe que me recebeu, agradeci porque sou realmente muito grata, até por essas coisas que às vezes incomodam um pouco, porque isso tá me fazendo crescer em mim. Entendi. Né? E aí pedi a exoneração do cargo, pedi a demissão no caso, né? Por pesar tudo isso, porque é uma outra linha de trabalho que para mim não tava, perdeu um pouco do sentido, porque se a gente construiu tudo isso junto, a gente unificou todo um trabalho e agora eu senti uma desconstrução, pode ser que não, é uma percepção minha. Não, mas é uma desconstrução claramente, quando dividem não, as mas suas... pode ser uma percepção minha, no sentido de desconstrução daquilo que eu estava acostumada, talvez para a cidade seja a melhor estratégia. Vamos ver como vai ser daqui para frente. Sim. Mas eu já não me sentia tão mais parte daquilo. Então eu falei, mas melhor não é eu estranho? Eu volto a te perguntar, porque não
não é estranho uma coisa que está dando tão certo, que está gerando tantos bons parâmetros de aceitação da prefeitura, porque é só olhar nas redes sociais. Hoje, naquela época que você entrou, não tinha, né? O Orkut não te dava essa noção. Mas hoje tem os parâmetros que eles são 24 horas, estão online, e você olha lá e você vê o que repercute. Então, muito da visão, e eu falo aqui pro Guto, posso falar isso mesmo claramente, dizer que muita da boa repercussão que a gestão dele tem deve-se à secretaria. Olha, eu estou falando secretaria que não é só você, mas é óbvio que a sua figura gestando, a sua figura colocando as coisas em determinados lugares, foi que deu essa... Não é uma coisa um pouco temerosa para a gestão? Não, mas assim, não foi ele que me exonerou, então não foi uma decisão de falar assim, o Guto, né? Ele me manteve lá como secretária do meio ambiente, que é a minha pasta, que eu Mas gosto. Separou, né? Separou, foi dando... É política, né? É um momento novo, uma nova dinâmica, como ele falou, uma nova dinâmica, tal, um novo fluxo de trabalho, um novo ritmo. Então não foi uma decisão de falar o Guto, eu que acabei refletindo sobre tudo isso e pedi licença e saí do grupo. Mas saí do grupo realmente com aquela sensação gostosa de que, olha, foi um momento muito bom, a gente construiu várias coisas juntos, com não só a minha equipe, os secretários todos, porque um tem que ajudar o outro, né? Senão a gente não constrói nada. Sim. Fiz grandes amigos lá, amigos mesmo, que eu quero carregar assim pra vida. Então foi uma coisa mais da Andresa, de parar um pouquinho, meio com o coração apertado de deixar alguns amigos, porque a gente fala assim, eu cuidava daquele jardim, daquele parcão, daquelas coisas que a gente... Como se fosse a minha casa, uma extensão da minha casa. Sim, entendi. E a transição, como eu já falei no início, a transição pra mim é algo que me deixa um pouquinho, mas é o melhor que o meu coração pedia. Então eu pedia vai viver a sua vida e deixa fluir, né? Mas tem uma gratidão enorme à família Volpe por ter me dado essa oportunidade. Tá, a gente já está com mais de 1 hora de entrevista, a gente vai abrir aqui para fazer as reflexões finais suas, mas assim, antes disso eu gostaria de entender melhor, porque para mim acaba parecendo que a política interfere de novo em um trabalho relevante, e que não é relevante só para Ribeirão, é relevante, como já falei, para a região, porque ter exemplos para seguir, não é? A gente falou aqui de coronelismo, etc e tal, me parece que a política vai tomando essa coisa de que é o melhor para o povo, mas não é bem melhor para o povo, porque se tira um trabalho tão bom, tão relevante e tão importante numa área tão fundamental hoje para o mundo. Nós não estamos falando aqui de Rio Grande ou de Ribeirão, nós estamos falando para o mundo. O ecossistema é o planeta Terra. As agendas são mundiais, né? Exatamente. Então hoje você não faz parte de uma agenda de Ribeirão ou agenda de Rio Grande, você faz parte de uma agenda mundial, que tem uma relevância, não é? A Globo não veio aqui para colocar você online. Foram várias vezes. Não veio aqui por besteira, veio aqui porque achou relevância. Aí você pega e tira aquilo que está dando certo, que dá relevância por causa da política. Me parece assim ser uma coisa... Não sei, sobre política realmente ainda tem que aprender bastante. Sobre meio ambiente eu posso dar palestras de alguns assuntos. Eu também. Mas a gente quebrou alguns tabus, eu quero só deixar registrado até para encerrar. Alguns tabus foram: a gente não consegue Minha Casa Minha Vida em Ribeirão. Eu consegui aprovar, se você pegar nas redes sociais, a gente foi aprovado no Minha Casa Minha Vida. Respeitando todas as regras. Todas as regras, mas infelizmente eu acho que isso não vai dar sequência. E a gente conseguiu o selo do município Verde Azul. Isso é uma prova de que funcionou, e a gente foi o melhor na nossa categoria na região. Então, assim, são tabus que a gente, mesmo com a dificuldade, a Covid, todas as coisas que às vezes parecem contrárias, a gente provar que todo mundo fazendo a sua parte, a gente pode transformar coisas. Sobre a política, eu prefiro não falar, porque realmente eu não tenho nem capacidade técnica sobre esse tema. Nossa. Quero estudar mais sobre política, mas sobre meio ambiente, quando você quiser falar sobre isso, só me chamar. Bacana. Andressa, foi um prazer demais. Você sabe que eu estou tentando conversar com você, fazer essa entrevista há pelo menos 6 meses. Mas nada por acaso. Há pelo menos 6 meses eu já estou entrando em contato com você, tentando me... Mas normal, que bom que você esteve aqui. Só tenho a lamentar a sua saída, lamento demais, você sabe muito bem disso. E te agradecer demais por ter vindo, essa presença linda aqui. Adorei demais. Agradecer pela sua gestão de 3 anos aí, inventando coisas que o país ainda não se levantou disso. Acho que o mundo ainda não acordou para isso ainda, do pesadelo que nós vivemos nesses últimos 3 anos. E nós aí, principalmente pelo negacionismo, tudo que tomou conta de todas as pessoas.
A sua declaração aqui, as suas palavras aqui me enchem de alegria, porque a gente vê que uma pessoa nova, bonita, elegante, obrigada, tem vontade de fazer as coisas e o faz. E vou continuar, viu? Porque eu saio da prefeitura, as coisas, não é só a vida pública que você pode realizar, né? Sim, com certeza. A gente pode continuar transformando também fora da política. Sim, eu agradeço demais e vou abrir para você fazer, infelizmente, para você fazer as suas considerações finais, querida. Considerações finais. Obrigada por espaço. Desejo que esse canal leve mensagem sempre de otimismo para as pessoas que acham que falta, e eu acho que você tem trazido isso. E as memórias. Porque sim, isso cria quem está aí do outro lado motivação. A identidade, quando a gente está um né? pouco triste, de saber que todo mundo tem dificuldades, altos e baixos, mas sim, que as coisas dão certo. E quando eu olho para o meu passado, é a prova de que dá certo, que ainda tenho muito a superar, a descobrir. E que a gente possa encontrar em vários momentos da vida. Você vê que a gente vai em fases, né? Seja em cada vez em fases melhores. Sim, com certeza. Obrigada, viu? Que isso, eu que agradeço. Obrigadão. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.